Uma clínica odontológica especializada em atender pacientes da terceira idade. Será que essa ideia daria certo? Eu sou Marvio Charles e esse é mais um vídeo da série Ideias Odontológicas. Uma das formas para a gente conseguir desenvolver novos formatos de atendimento em odontologia e dessa forma conseguir se diferenciar no mercado é escolher um determinado público-alvo para atender e se especializar no atendimento desse público-alvo, entregando tudo o que ele quer, tudo o que ele desejaria ter num atendimento odontológico, né? Montando a clínica exatamente com os gostos pessoais deles e de forma que atendesse todas as suas necessidades específicas. Ou seja, trocando em miúdos, que se tornasse, que a gente pensasse sobre o que esse público quer, efetivamente, qual seria o sonho dele de clínica odontológica, e a gente conseguisse montar uma clínica e um atendimento exatamente, e que correspondesse exatamente a esse sonho de clínica desse público-alvo. E hoje aqui a gente vai conversar sobre um público-alvo, né, sobre uma clínica especializada em um público-alvo que eu acredito ser muito interessante para se desenvolver, para que a gente pudesse desenvolver um negócio específico para atendê-los, que é o público da terceira idade. Esse público ele vem crescendo cada vez mais, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais. No passado as pessoas tinham uma expectativa de vida ali, né, nos anos 80, 90, ali, entre 60 e 70 anos, e hoje essa expectativa de vida aumenta cada vez mais. E esse público, né, as pessoas da terceira idade, além de estarem vivendo mais, eles estão vivendo melhor, eles estão tendo mais saúde para poder aproveitar a vida, né, nessa última parte da vida. E por consequência acabam também se cuidando mais e se interessando por tudo que a vida pode proporcionar para eles, inclusive nessa idade. E é um público muito interessante de se trabalhar. Então, o que acontece é que a gente não tem, por ser um público que o mercado não presta muita atenção neles, eles acabam utilizando os serviços, os produtos e serviços que já estão disponíveis no mercado para atender outros públicos-alvo. E eles acabam consumindo por falta de opção. Mas, com certeza, se tivessem produtos e serviços, e nesse caso que a gente está falando, atendimento odontológico, que fosse bem especializado em poder atender as necessidades desse público-alvo, que não são poucas, né? À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo mais necessidades específicas, né? E a gente vai dando valor também a quem atende essas nossas necessidades específicas. Então, tendo uma clínica odontológica que fosse especializada em atender esse tipo de público, eu acredito que podia muito bem dar certo e chamar a atenção deles. Porque, veja bem, se coloca no lugar deles. Imagine que você está nessa fase de vida, na terceira idade, ali, com 60, 70 anos, a partir de 60 anos, e você vê que você tem as suas próprias necessidades, né? E você vê que tem um local que te atende, especializado em te atender, especializado em atender do jeito que você gosta de ser atendido, que só atende gente do seu tipo. Por que você iria num outro local que não é especializado em te atender, dessa forma, que atende mais o público em geral, né? Então, ainda mais nessa fase de vida que você não... esse público, né, nessa fase de vida, ele muda os seus valores, ele não quer, assim... É só você pensar assim, imagine que você está vamos dizer, na parte final da sua vida. Você vai ficar querendo economizar ou se satisfazendo com coisas que não te agradam por completo, né? Você já viveu o que tinha para viver, já está na última fase da sua vida, já tem o seu dinheiro, então você começa a se dar o luxo
de poder se agradar, de fazer as suas próprias escolhas. E eu acredito que esse público só não faz mais escolhas porque o mercado não oferece essas escolhas para esse público. Tá? Existem muitos negócios fora da odontologia que já são especializados em atender esse tipo de público e com muito sucesso, né? Desde viagens, principalmente no ramo de turismo, porque é uma idade que viaja muito, então tem já agências especializadas na terceira idade, pacotes para a terceira idade, entretenimento para a terceira idade, uma série de coisas. E eu acredito que o atendimento odontológico tem muitas peculiaridades que poderiam agradar muito esse público-alvo, se esse atendimento fosse especializado em atendê-los. E podia muito bem chamar a atenção deles e ser a clínica de escolha desses pacientes. Tá? Eu vejo uma grande vantagem nesse tipo de público, nesse público-alvo aí da terceira idade. Tá? Por diversos motivos. Primeiro, eles têm dinheiro, normalmente. Né? Vamos botar em média. São pessoas que trabalharam durante a vida toda, fizeram sua poupança, fizeram seus investimentos, já estão aposentados e agora, né, já estão numa situação financeira mais confortável. Mais confortável no sentido de poder escolher o que é melhor para eles. Não o que eles conseguem fazer, e sim o que é melhor para eles. Né? Lógico, dentro do público da terceira idade, existem várias classes sociais. Tá? Mas a tendência é que uma pessoa nessa idade acabe tendo mais dinheiro acumulado do que um jovem que está no início da vida. Porque essa pessoa já trabalhou a vida toda, já se aposentou, já fez as suas reservas, já tem mais maturidade. Então a tendência é que, proporcionalmente, é que tenha mais pessoas da terceira idade com dinheiro do que sem dinheiro. Existem pessoas da terceira idade sem dinheiro, mas aqui a gente está imaginando um negócio especializado para atendê-los. A gente vai ter que pegar pessoas da terceira idade com dinheiro, que possam fazer essa escolha. Né? Que se não tiver dinheiro, aí vai pelo preço mesmo. Aí não tem, pode ser especializado quanto for, que aí a pessoa vai acabar indo pelo preço mesmo. Né? Mas essa é uma grande vantagem, né? Esse público tem dinheiro para gastar. Uma outra grande vantagem desse público é em relação ao perfil deles. Eles são normalmente certinhos, são pacientes ótimos, eles são pontuais. Né? Normalmente você marca um horário, ele chega lá 5, 10 minutos antes, não atrasa. E isso, assim, para o atendimento odontológico correr bem, perfeito, excelente. Né? Você vai lá, monta todo um atendimento, um padrão de atendimento odontológico para atender um determinado público-alvo, aí o seu público vai lá e chega atrasado, aí embola toda a agenda e você não consegue entregar aquilo que você planejou. Com esse público da terceira idade, a chance disso acontecer é menor, porque eles já são mais comprometidos, são pontuais. É hábito da geração deles ser mais pontuais. Né? Outra grande vantagem, eles são muito educados. Eles, justamente por já estarem numa outra idade, já terem saído daquela pressão que o jovem tem, aquela pressão, aquela correria, aquela pressa, né, que normalmente as pessoas mais jovens têm, porque estão trabalhando, estão cheio de compromisso, correndo atrás da máquina e tal, eles são mais tranquilos e acabam sendo mais educados. Quando a pessoa fica mais tranquila, ela acaba prestando mais atenção nas outras pessoas. Né? E aí acabam sendo mais educados e muito mais fáceis de lidar. São mais fáceis. Se você faz um atendimento humanizado, de dar atenção para eles, eles vão receber de braços abertos essa atenção. É diferente, por exemplo, quando você resolve fazer um atendimento humanizado para um público de executivos, por exemplo. São pessoas que estão sempre com pressa e não tem nem condições de poder entender e corresponder a esse atendimento humanizado. Né? Porque é outro ritmo, é outro público. O que eles querem é que você agilize a vida deles. Né? Às vezes eles não dão tanto valor ao atendimento humanizado, aquele com carinho, com cuidado, do que um público que tem mais tempo e está mais aberto a receber isso, como, por exemplo, o público da terceira idade. Tá? Outra
grande vantagem desse público é que eles são disciplinados e comprometidos com aquilo que eles resolvem fazer. Então, é muito mais fácil fazê-los se envolver no tratamento odontológico do que os outros públicos em geral. Se você der recomendações para eles pós-cirurgia, por exemplo, ou algumas recomendações de orientação de higiene para pacientes que têm um problema periodontal, por exemplo, as chances deles cumprirem é muito maior do que o público mais jovem, porque eles vão prestar atenção, eles sabem da importância disso, já é um público mais maduro e normalmente nessa fase de vida eles não têm muita coisa para fazer. Então quando você coloca esse tipo de coisa, eles acabam se comprometendo, acabam se envolvendo nisso para poder ter uma atividade no seu dia a dia. E além disso, né, é uma geração já acostumada ao comprometimento à disciplina. Né? Na geração mais antiga, era normal para eles cumprirem regras e serem disciplinados e comprometidos com o que estavam fazendo. Então, essa dificuldade, que é uma dificuldade que muitos dentistas têm em obter um sucesso no tratamento, quando depende também da participação do paciente, isso favorece muito a obtenção de resultados positivos no tratamento quando você trabalha com pacientes da terceira idade. Outra grande vantagem desse público, excelente, eles são fiéis. Se você atendê-los de uma forma que eles fiquem plenamente satisfeitos e encantados com o atendimento, eles provavelmente não vão trocar de dentista, nem trocar de clínica. Eles fidelizam, eles têm a tendência a fidelizar muito maior do que os mais jovens. Os mais jovens estão acostumados a resolver rapidamente seu problema. Então, eles resolvem o problema quando, por exemplo, ele pode ir na sua clínica porque a localidade naquele momento foi melhor para ele, e mesmo que isso ele tenha sido um bom atendimento para ele, que ele tenha gostado, na próxima vez, se for mais fácil para ele ir numa clínica que foi em outra localidade, mesmo que ele tenha gostado do seu atendimento, ele vai acabar indo em outra localidade. Os públicos da terceira idade não, eles tendem a fidelizar mais, independente da distância, independente do tempo, tá? Mesmo porque eles têm mais tempo. Então, eles são mais leais, eles reconhecem mais a qualidade do serviço que está sendo prestada e, por conta disso, acabam fidelizando. Outra ótima vantagem desse público, quando eles gostam do atendimento, eles falam bem. Eles falam muito bem do dentista, do médico, ou seja lá de quem foi que atendeu bem eles. Por quê? Porque isso é uma coisa engraçada, porque se você parar para pensar, o público da terceira idade, ele normalmente, como a vida deles está indo agora ficando mais calma, mais tranquila, eles acabam tendo pouco assunto para falar. Eles não têm muito assunto porque acontece menos coisa na vida deles, né? Então, se eles vão numa clínica e são muito bem atendidos, aquilo passa a ser um assunto deles. Aí eles acabam falando sobre isso. É diferente da vida de uma pessoa mais jovem, pessoa ali com 30, 40 anos, que está ativa no mercado de trabalho, que está tendo filho, tem que educar o filho, tem alguma coisa na escola do filho, tem alguma coisa, tem o time de futebol, tem a atividade extra, os hobbies, uma série de coisas que enche a vida dele de assuntos. Então ele tem muita coisa para dar atenção. O público mais da terceira idade, o público mais velho, eles têm poucas coisas para dar atenção, porque a vida já diminuiu o ritmo. Então, quando ele vai numa clínica e é muito bem atendido, isso passa a ser o assunto principal da vida dele. E aí, como é o assunto principal, quando ele vai falar com outras pessoas da terceira idade ou com outras pessoas mais jovens, ou seja lá com quem ele estiver falando, ele vai acabar trazendo esse assunto e dizendo: olha, fui atendido numa clínica lá que é ótimo, o doutor me dá uma atenção muito boa,
eu me sinto realmente em casa lá, um carinho, uma atenção. E aí ele está espalhando a notícia, está falando bem da sua clínica. Então é um público que costuma fazer isso muito mais do que o mais jovem, que tem outras coisas para se preocupar, para pensar, e que mesmo que foi bem atendido, teve uma boa impressão, às vezes até esquece de falar para outras pessoas, porque tem outros assuntos para falar, tem coisas mais importantes na mente dele, que são prioridades, que para ele falar para os outros, para virar assunto da vida dele. Outra grande vantagem, porque por essa tendência que eles têm de falar bem e de fidelizar, eles acabam indicando. Primeiro porque eles gostaram muito. Aí quando a gente gosta, a gente acaba indicando. Né? E se eles estão falando bem, a ação subsequente é indicar. Segundo, que pessoas mais velhas adoram dar dicas para os mais jovens ou para outras pessoas mais velhas. Eles adoram dar dica. Eles adoram dar letra. Então, isso vai favorecer a indicação da sua clínica. Né? Se você trabalha só com esse público. De novo, né, o público mais jovem, ele tem outros assuntos para se preocupar. Às vezes ele gostou e ele indica assim na correria e nem lembra de indicar. Não estou dizendo que o mais jovem não indique, ele indica também, mas proporcionalmente o público da terceira idade ele vai tender a te indicar mais do que o público mais jovem. Vai tender a te valorizar, fidelizar e te indicar mais do que o público mais jovem. E uma última vantagem que eu também acho excelente para trabalhar com esse público é que eles pechicham menos do que o público mais jovem. Estou falando isso por experiência própria, porque eu já trabalhei com um público mais... Não tive clínica especializada em atender a terceira idade, mas já trabalhei muito com um paciente mais velho, né, paciente da terceira idade, e eram meus pacientes de preferência. Eles pechicham menos, eles querem ser bem atendidos. Eles vão dar uma negociada, normalmente o homem vai dar alguma negociada, né, contigo, para não ficar muito fácil, mas o que eles querem é ser bem atendido. Eles já conseguem entender o valor do atendimento, eles não perderam aquela competição, aquele espírito de competitividade que o jovem tem, de querer se dar bem em tudo quanto é negociação, de querer apertar, de querer negociar. O público da terceira idade está mais procurando aquela clínica que agrade a ele, que atenda às suas necessidades, do que a clínica onde ele consiga um melhor negócio. Tá? Então, todas essas vantagens justificam você pensar na possibilidade de ter uma clínica odontológica especializada em atender esse tipo de público. Porque, imagina você ter um público com todas essas vantagens descritas reunidas no seu público principal da sua clínica. A chance disso funcionar é muito grande. A chance disso se transformar num bom negócio é muito grande. Eu estou sendo bem honesto aqui, bem sincero. Eu realmente acredito num negócio como esse, nesse público-alvo como foco principal do negócio. Acho que tem muita chance de dar certo. E não para de crescer, né? As pessoas vivem cada vez mais. Então você poder, nessa parte final da vida deles, poder oferecer um serviço que agrade mais ainda a eles, as chances deles comprarem, deles priorizarem a sua clínica ao invés de outras que não são especializadas no atendimento deles, é muito maior. Tá? Bom, quem seria então o público-alvo, assim, mais especificamente falando? Seriam homens e mulheres acima de 60 anos. Acredito que seria esse mais o público-alvo mais específico, né? Logicamente, se a gente fosse fazer um trabalho de público-alvo, teria que ser muito mais específico do que só falar homens e mulheres acima de 60 anos. A gente teria que ver, para poder montar uma clínica específica que agrade esse público-alvo, a gente teria que ver, definir todo o seu perfil, teria que ver os seus hábitos, teria que ver os seus gostos, né, pessoais, o que eles gostam, qual tipo de música que eles gostam, qual o tipo de decoração da sala de espera que eles gostam, para eles poderem ficar bem mais à vontade, qual o programa de TV que eles gostam de assistir para poder estar passando na sala de espera. Ou seja, a gente precisaria entender
todos os gostos mais específicos dessas pessoas acima de 60 anos, né, homens e mulheres, para poder montar um ambiente de atendimento perfeito para atendê-los. De uma forma assim tão precisa como, tipo, se ele chegasse na clínica, no consultório, e estivesse tocando a música que ele gosta de tocar. Por exemplo, se eles gostam de ouvir, sei lá, Roberto Carlos, chegam na sala de espera, tá tocando Roberto Carlos. A música tem muito esse poder, eles vão ficar muito mais à vontade, né? E outra, né? A decoração de uma sala de espera para um público mais jovem é diferente de uma decoração de sala de espera para um público mais velho, né? Todo o ambiente todo o negócio, né? Toda a estrutura do negócio fica diferente para poder atendê-los, né? Desde da poltrona na sala de espera, que é mais confortável para eles do que para um jovem, né? Do que para uma pessoa mais jovem. Tudo isso vão compor pequenos detalhes que podem ajudar a fazer essa clínica ser a preferência deles, né? Que eles se sintam tão à vontade a ser a preferência desse público da terceira idade. Quando a gente pensa em público-alvo também, é imprescindível a gente pensar nas necessidades específicas desse público-alvo. E a terceira idade tem necessidades bem específicas, porque são pessoas que já estão com a saúde um pouco mais fragilizada e acabam tendo alguns tipos de limitações, sejam físicas e sejam de entendimento também. Então, uma clínica que possa atender bem a essas necessidades configura-se como uma clínica tende a configurar-se como uma clínica de preferência desse tipo de público-alvo, seja pelo próprio público-alvo, que é o pessoal da terceira idade, como muitas vezes pelos filhos desse pessoal da terceira idade, que em muitos casos é os próprios filhos que escolhem qual é a clínica que os pais vão ser atendidos. Então, se os filhos estão procurando e encontram, nossa, essa clínica aqui consegue, eu vejo que ela é bem especializada em atender pessoas da idade do meu pai e da minha mãe. Você vai tender a, pelo menos, ir lá e ver como é que é esse atendimento, poder conhecer esse tipo de atendimento. E para esse público da terceira idade, quais seriam as necessidades específicas deles? Né? Bom, em primeiro lugar, eu diria que a atenção. É um público que gosta de receber atenção. Porque infelizmente, é assim que funciona, mas à medida que a gente vai ficando mais velho, as pessoas vão dando menos atenção para o que a gente fala. Principalmente porque a pessoa mais velha, como não tem muita novidade acontecendo na vida dela, digo isso em média, né? Ela acaba se agarrando a contar muito a história do passado, contar muito de como era no tempo dela, o que ela tinha feito, histórias sobre ela. E a grande maioria das pessoas não está muito interessada em ficar ouvindo história do passado de uma pessoa mais velha, né? Então, o público da terceira idade acaba sendo bastante carente de atenção. Então, se dentro do seu padrão de atendimento você acaba montando treinamentos onde desde a secretária, recepcionista, até a TSB, até os dentistas da sua equipe consigam dar esse tipo de atenção, ou seja, às vezes é uma atenção apenas de ouvir e se interessar pelo que eles estão falando, isso faz uma diferença brutal na escolha deles. Porque eles são capazes muitas vezes eles são capazes de ir em um determinado dentista, um determinado médico, ou uma determinada padaria, ou seja lá qual for o serviço que eles escolham, só porque tem algum atendente ou tem algum profissional desse serviço que ouve eles, que presta legitimamente atenção neles. Tá? Então, essa é uma necessidade muito clara da terceira idade. Eles precisam de atenção. Atenção de verdade, né? Não é atenção fingida, é atenção de verdade. É realmente estar olhando no olho deles, prestando atenção e entendendo o que eles estão falando, e dando valor para o que eles estão falando. Tá? Outra grande necessidade desse público-alvo é deslocamento. Muitos, aqui vamos botar deslocamento e acessibilidade. Tá? Muitos têm dificuldade de deslocamento.
por conta de próprias limitações físicas, né? Muitos podem usar cadeira de rodas, bengala, ou andar devagar, ou envolver uma logística muito complicada para eles poderem sair de casa devido às limitações físicas. Então é uma necessidade específica desse público-alvo. Então, se dentro da sua clínica você consegue desenvolver serviços que consigam facilitar esse deslocamento, é um ponto muito importante para essa clínica acabar se tornando preferência desse tipo de público-alvo e ela conseguir se diferenciar das demais. A outra questão é a acessibilidade, né? Além do deslocamento, da dificuldade de deslocamento, a acessibilidade à clínica é uma necessidade desse público-alvo. Por exemplo, se a clínica estiver localizada numa sobreloja onde tem que subir muitas escadas para poder chegar até lá, é algo que dificulta esse público, porque ele vai ter que subir muitas escadas. Então, acessibilidade, um local onde ele consiga estacionar o carro, onde ele consiga já ter um acesso rápido ao elevador, não tem que andar muito e tal, isso já facilita muito a vida não só dos idosos, né, da terceira idade, como de quem está levando esse público para a clínica, que normalmente são os filhos ou netos, ou enfermeira, ou seja lá quem for. Então, são coisas que realmente vão facilitar e vão compor o pacote do serviço especializado em atender esse público-alvo da terceira idade. Outra grande necessidade deles é que o público da terceira idade tem necessidades, eles precisam de cuidados especiais com a sua saúde geral. Porque normalmente eles podem, né, por já serem mais velhos, podem ter desenvolvido algumas doenças, podem já ter passado por algumas doenças que hoje necessitam de cuidados especiais. Principalmente quando eles tiverem que se envolver em algum tipo de cirurgia odontológica, né, como implante ou cirurgia de reconstrução óssea, que possa exigir um cuidado a mais com a sua saúde geral. Diabetes, problema de pressão, de coração. Então, quando o atendimento tem já uma preocupação maior com esse tipo de condição, e ele percebe que essa clínica tem uma preocupação maior, isso normalmente vai ser um ponto muito importante para vir a se tornar a clínica de escolha desse paciente. Tá? E por último, acredito que uma grande necessidade que esse público tem é que as pessoas que estejam atendendo eles tenham paciência com eles. E isso eu acredito que é um dos pontos mais importantes quando você está atendendo esse tipo de público. O público da terceira idade, eles podem já ter tido uma série de fragilidades em sua saúde e uma série de deficiências, como por exemplo auditiva. Às vezes muitos deles não ouvem bem, não conseguem ouvir ou não conseguem entender muito bem, porque o ritmo do cérebro já está um pouco mais lento, ou então porque a tecnologia e as coisas já avançaram muito e eles não acompanharam. Então, quando o seu padrão de atendimento, as pessoas da sua equipe forem treinadas a poder explicar com paciência, passo a passo, o que vai ser feito para como vai ser o tratamento que vai ser prestado para esse paciente, sem perder a paciência quando ele não estiver ouvindo, quando ele não estiver entendendo, com toda a paciência do mundo conseguir falar, com certeza vai ser um baita diferencial nessa clínica para ela se tornar a clínica de preferência do seu paciente da terceira idade. Não só para eles, como para quem leva eles, né? Como eu já falei, os filhos. Muitas vezes os filhos, eu já vi muito isso, os filhos levam os pais, já mais velhos, no dentista, e eles ficam acompanhando e observando como é que o dentista trata eles. Porque eles querem ter a certeza de que os pais estão sendo bem tratados. Então, se o filho consegue observar que nessa clínica, a secretária, a TSB, os dentistas, eles têm bastante
carinho e dão atenção, ouvem esse paciente, o que ele tem para dizer, as histórias dele, tem bastante paciência para explicar, e com todas as dificuldades e deficiências que ele tem, com certeza vai ser um ponto muito positivo para eles falarem, não, vou deixar nessa clínica mesmo que ela seja mais cara, tá? Porque os pais deles estão sendo muito bem cuidados em todos os aspectos, em todas as suas necessidades, tá? Então, basicamente, eu enxergo como essas necessidades. Se uma clínica conseguir atender a essas necessidades, identificar essas necessidades e entregar um serviço, um atendimento odontológico que atenda essas necessidades, já sai na frente da esmagadora maioria das clínicas que existem, tá? Agora, vamos ver um pouco quais seriam as especialidades que seriam atendidas nessa clínica odontológica especializada em atendimento da terceira idade. Eu, basicamente, vejo 4 especialidades para serem bem trabalhadas nessa clínica odontológica. Primeira seria a odontogeriatria, né? É uma especialidade odontológica, exige uma série de cuidados, de manejo com esse tipo de paciente. À medida que você vai ficando mais velho, alguns problemas bucais específicos vão surgindo. E muitas vezes o odontogeriatra ele pode fazer a clínica geral nesses pacientes da mesma forma que um clínico geral faz nas pessoas mais jovens. Só que a atenção que ele vai ter, a forma como ele vai fazer, pode ser mais específica. Por exemplo, o paciente que está na terceira idade, ele tende a ter uma hipossalivação, tende a diminuir a quantidade de saliva. E isso acaba trazendo uma série de outros problemas na boca, como cárie, como a mucosa fica mais seca, mais feridas. Então, o odontogeriatra ele já está mais preparado para procurar esse tipo de problema, ele já tem essa informação, já procura esse tipo de problema, né, e já está mais treinado a buscar soluções para esse problema. Outra coisa, os dentes das pessoas mais velhas são mais escuros. Então você tem que trabalhar com resinas um pouco mais escuras para não destoar tanto do dente, para poder fazer uma restauração realmente estética nesse paciente, tá? E a outra questão é a questão do manejo, né? A pessoa que é especialista em odontogeriatria, ela tem já um jeito para lidar com esses pacientes que são mais velhos, que atendem às necessidades que eu comentei aqui anteriormente. Da mesma forma que uma odontopediatra, ela é preparada para poder condicionar e atender uma criança que tem necessidades completamente diferentes. Às vezes, tecnicamente, é o mesmo serviço que um clínico geral faz, mas o manejo com o paciente, a forma como ele vai lidar com ele para que ele fique à vontade e permita receber o atendimento odontológico é muito específico. Por isso, a necessidade dessas especialidades. Então, a odontogeriatria já seria uma especialidade muito importante para ser trabalhada numa clínica especializada na terceira idade. As outras 3 seriam implante, né, porque boa parte desses pacientes não tem dentes ou usam dentadura, né, e aí você pode proporcionar a possibilidade deles nessa fase de vida, porque muitos ali, vamos dizer que têm 60, 65 anos, eles têm uma expectativa de vida grande, eles podem viver até 90, 100, né? E se nesses 30 anos finais da vida eles puderem trocar a dentadura e ter dente fixos, vai aumentar muito a qualidade de vida deles. Então, eu já vendi muito protocolo dentário para pacientes da terceira idade e melhorou muito a vida deles. Principalmente porque hoje tem, né, se tiver osso suficiente, tem a possibilidade de você instalar os implantes e o paciente já sair com o protocolo em 72 horas, o que é algo que é fascinante para poder atender esse tipo de público, né? E aí, ligada à implantodontia, teria a prótese também, né? Porque esses pacientes, boa parte dos problemas que eles têm é falta de dentes que foram extraídos. É uma geração que que passou pela fase da odontologia que só extraía dente. Então eles têm muitos dentes extraídos, né? Então, se não tem dinheiro para botar implante ou não tem disposição, muitas vezes não tem disposição para enfrentar uma cirurgia
ou a condição, a saúde bucal, a saúde geral não permite cirurgia de implante, próteses móveis também, ou próteses fixas também são necessidades desses pacientes, né? E a própria prótese sobre implante também vai para completar um implante. Então, implante e prótese com certeza tem que estar dentro do hall de serviços. E por último, a periodontia. A periodontia tem que estar porque muitos dos pacientes têm dentes naturais e é uma idade em que vai tendo muita perda óssea. E acúmulo de placa e tarta, principalmente pela... tem toda a condição bucal vai mudando e ele vai perdendo, e vai favorecendo o aparecimento de bactérias e vai perdendo sustentação óssea. Então, a periodontia, para manter os dentes na boca, manter a higienização, é muito indicada para pacientes dessa idade. Então, basicamente, essa clínica trabalharia em cima dessas 4 especialidades principais. Estou dizendo que não podia ter as outras, mas essas seriam as principais. Pode acontecer de um paciente lá de 65 anos querer fazer lentes de contato em porcelana? Pode, claro que pode, né? Não tem problema nenhum. Por isso que o pessoal da prótese já está lá para fazer isso, né? Mas a gente está falando aqui numa forma geral, tá? Seriam as 4 principais. Outra coisa que eu acho que seria muito importante para tornar essa clínica especializada em atender pacientes da terceira idade, para tornar ela realmente eficiente em dar esse tipo de atendimento, é oferecer serviços especiais, serviços extras especiais que atendam aquelas necessidades específicas desse tipo de público da terceira idade que eu comentei aqui quando eu estava falando sobre o público-alvo, tá? Então, primeiro tipo de serviço. Acredito que a primeira consulta deveria ser altamente diferenciada e por conta disso cobrada, tá? Ela sendo altamente diferenciada justifica que ela seja cobrada, tá? Então, o que seria uma consulta altamente diferenciada para esse público? Primeiro, ela seria uma consulta mais longa, tá? Porque no mínimo eu vejo assim 1 hora de consulta. Por quê? Porque é uma consulta onde você vai receber o paciente, sentar com ele primeiro, ouvir as histórias dele, ou deixar ele falar, prestar atenção no que ele tem a dizer, depois ouvir o problema dele, o motivo que ele veio, prestar atenção, anotar com calma. Muitas vezes vai ter que ter paciência com eles, porque eles não vão ouvir direito, ou não vão entender direito, e aí você tem que repetir com calma, ver. É um tipo de paciente que você tem que ser um pouco mais devagar, mais delicado, né, ao se aproximar da boca para fazer um exame clínico e tal. Então tudo isso demanda mais tempo, né? E toda essa atenção e carinho que a gente comentou que seria um diferencial da clínica, exige mais tempo. E se exige mais tempo, deve ser cobrado. E se for feito dessa forma, eles não vão deixar de ir porque está sendo cobrado, tá? Porque eles estão tendo exatamente aquilo que atende a necessidade deles, tá? Outra coisa que eu acho que seria muito importante nessa consulta diferenciada é o dentista dar uma atenção especial à saúde geral desse paciente, tá? Então, normalmente esses pacientes já estão fazendo check-up com o médico constantemente, então pedir os exames que eles têm de saúde geral, que o médico já solicitou, que já tiver pronto, ou se não tem os exames, solicitar esses exames de rotina ali, exame de sangue para ver se está com anemia, se está com algum outro problema, exame de diabetes, né, tempo de sangramento, tempo de coagulação, principalmente se for envolver cirurgia. Aí, além de ser uma necessidade, né, porque se você for colocar esse paciente para um tipo de atendimento, alguma intervenção cirúrgica, você não pode atendê-lo sem ter esse tipo de exame, não dá para ficar muito arriscado atendendo só baseado na anamnese, né? E além disso, mostra um cuidado, né, com esse paciente. Se minha mãe na terceira idade tivesse sendo atendida numa clínica em que tivesse cobrando a consulta, mas dando todo esse tipo de atenção, cuidando com a saúde geral, pedindo exame e tal,
com carinho, com atenção, uma consulta mais longa, com acessibilidade, com tudo, eu acho que eu pagaria. Ou eu daria o aval para minha mãe pagar? Não, por que, que ela vai... Qual é a vantagem dela ir numa outra que não cobra consulta, só que já pega, já não ouve o que a minha mãe está falando, já senta lá na cadeira direto, né, não dá aquela atenção especial. Eles estão basicamente na última fase da vida. Não tem que economizar com esse tipo de coisa. E muitos têm esse pensamento. Tá? Então, uma consulta diferenciada seria um serviço especial. E, logicamente, sendo cobrado. Tá? Acredito, não posso afirmar com certeza, mas acredito que não teria, se a consulta fosse entregue dessa maneira, não teriam muitas dificuldades em cobrar esse tipo de consulta. Não se perderiam tantos pacientes, por estar cobrando esse tipo de consulta se ela fosse feita dessa maneira. Tá? Outro tipo de serviço agregado que poderia ser oferecido para esses pacientes é transfer. Transfer ou seja, é agilizar o deslocamento desse paciente da sua casa, da sua residência, até a clínica e a volta. Tá? Porque eles têm muita dificuldade de deslocamento, e às vezes tem que envolver filho para levar, às vezes não dirigem, e aí tem que envolver filho ou algum outro parente para levar, e aí tem dificuldade de encaixar com o horário do filho, aí eles acabam não vindo por conta disso, e às vezes tem muitas consultas para vir, aí é difícil de achar alguém para sempre trazê-los. Tá? Então, se a clínica consegue resolver esse problema, com certeza já vai ser um ponto muito positivo para ser a clínica de escolha dos filhos desse paciente, porque normalmente são eles que tem que levar. Tá? Então é algo assim que realmente atende uma necessidade. E como é que você pode fazer um serviço de transfer? Né? Hoje em dia você tem um Uber. Tá? Você não precisa ter um motorista particular para fazer isso. Né? Você terceiriza, você tem um Uber. Então dá para você fazer uma parceria com o Uber da sua clínica com o Uber, em que você está sempre solicitando. O paciente manda o seu endereço, o endereço onde é para ser buscado, e você está sempre solicitando isso. Né? E isso, obviamente, está incluído no seu preço. E, a clínica paga a conta do Uber, mas isso está incluído no preço da consulta, por exemplo, ou diluído nos procedimentos. Aí tem algumas formas de fazer isso. Mas só o fato para esse paciente, ele nem se preocupar em ter que baixar o aplicativo do Uber, chamar o Uber e ter que achar o endereço certo, ele vir até aqui. Não, está tudo pronto para ele. Porque para nós, entrar no aplicativo do Uber e chamar o Uber é muito fácil. Mas muitas vezes para esses pacientes não é tão fácil, eles não estão tão acostumados com tecnologia assim. Né? Eles já têm mais dificuldade de vista, de poder ver, de entender, aí você consegue baixar o aplicativo, consegue chamar, aí tem que ver qual é o endereço, aí não consegue ler direito, não consegue botar. É uma série de dificuldades que você já facilita isso, você já tem esse serviço. Tá? Então, acredito que é um serviço que agregaria muito valor a essa clínica especializada em atender a terceira idade. Um outro tipo de serviço que eu acredito, né, que teria muita aceitação é o consultório móvel. Muitos pacientes da terceira idade não conseguem de forma alguma se deslocar para o consultório. Né? São acamados, por exemplo. Tá? Então, você tem um serviço de consultório móvel que possa fazer o atendimento lá na residência deles, definitivamente resolve o problema desses pacientes. Eu mesmo uma vez vou contar uma pequena história aqui, eu tinha uma grande amiga onde o seu avô estava morrendo e já tinha tido, não me lembro se era um aneurisma ou alguma coisa, tinha tido um problema que estava acamado. Né? Ele já ia morrer, porque já era bem velhinho, já estava mais de 90 anos, já estava assim, a família já estava esperando que ele fosse morrer. Só que nos últimos anos de vida, né, ele estava ali comendo e tal, e a dentadura estava caindo, porque ele tinha emagrecido muito e a dentadura tinha ficado frouxa. Né? Não só emagrecido, né? Os ossos vão ficando mais finos, e aí a dentadura ficou frouxa e precisava fazer um reembasamento, simples reembasamento. Então eu fui até lá, né, ela solicitou, não tinha como trazer ele na clínica, então eu fui até lá e fiz o reembasamento, dei o atendimento e cobrei muito bem por isso.
né? Você pode cobrar muito bem por esse tipo de serviço, eles vão pagar, porque você está indo até a casa deles. Se você tem só que eu não tinha consultório móvel, não tinha nada, então não consegui dar um atendimento assim tão profissional como se eu tivesse um consultório móvel, eu colocasse meu consultório móvel lá e pudesse atendê-lo e fazer tudo que tinha que ser feito, tá? Então, eu acredito que tem muitos pacientes que podem estar nessa situação, né, e precisar de atendimento, e o consultório móvel resolve isso. Então seria outro serviço especial agregado, tá? Bom, e o marketing? Como que o marketing poderia trabalhar isso? Tá? Seria essencial a participação do marketing, porque o marketing é que conseguiria comunicar para esse público-alvo, para o público da terceira idade e para quem decide pelo público da terceira idade, muitas vezes os filhos, né, ou pessoas que estão ali responsáveis pelo público da terceira idade, em ajudar o público da terceira idade, a comunicar que existe esse tipo de atendimento, que existe uma clínica especializada em atender o público da terceira idade e em resolver todas as necessidades que eles têm, normalmente todas as dificuldades que eles têm em levar os seus pais ou a própria pessoa da terceira idade e conseguir ir numa clínica odontológica, ser atendido, tá? Então o marketing seria no sentido de poder expor todas as soluções que existem nessa clínica para atender as necessidades específicas desse público-alvo. Essas necessidades específicas de atenção, de deslocamento, de acessibilidade, dos cuidados especiais com a sua saúde geral, né? Da paciência que tem que ter com eles para poder ser atendido. Então o marketing tem que comunicar que essa clínica tem todas as soluções para atender essas necessidades, tá? E dessa forma, todos esses serviços extras que foram descritos aqui, como por exemplo a consulta diferenciada, mais longa e diferenciada, com o transfer de deslocamento para facilitar o deslocamento, né, do paciente até a clínica, o consultório móvel, isso tudo sendo exposto através do marketing. E o marketing, ele teria que passar a mensagem através das suas diversas campanhas de que essa clínica odontológica é a clínica que cuida de você e do seu sorriso na melhor idade, né? Normalmente o marketing não vai falar a terceira idade, ele fala na melhor idade, tá? Então é isso, é a clínica que vai cuidar de você e do seu sorriso na sua melhor idade. Isso, né, se comunicando com o público da terceira idade. Então, a mensagem que o marketing tem que passar é que esse paciente da terceira idade ele só vai ter o melhor tipo de atendimento que atenda às suas necessidades específicas só numa clínica como essa. Muito melhor do que numa clínica que atenda todo mundo. Por quê? Porque essa clínica só faz isso. Só dá atenção, pensa o tempo inteiro em como dar atenção, em como resolver o problema do público da terceira idade. Só tem as suas soluções desenvolvidas, todas específicas para atender às necessidades desse público da terceira idade. É diferente de uma outra clínica multidisciplinar, por exemplo, que tem todo o seu foco e atenção voltado para implantes, prótese, pério, endo, cirurgia, de todas as idades. E também da terceira idade. Ele tem o seu foco distribuído em todas as áreas odontológicas. Não tem como ele oferecer a mesma qualidade de serviço para um público da terceira idade como uma clínica que esteja só pensando em como atender melhor um público da terceira idade. E isso o marketing tem que comunicar. Isso tem que ficar claro através das ações de marketing, que não tem como ter uma outra clínica que não esteja focada na terceira idade, não tem como ter uma outra clínica que possa dar um atendimento melhor do que essa clínica que só atende público da terceira idade. Que a missão dela, né, a sua missão, o seu propósito é
cuidar do sorriso, da saúde desse público tão especial que é o público da terceira idade, na sua melhor idade. Esse tipo de marketing, no mínimo, ia gerar algum tipo de curiosidade nas pessoas desse público-alvo e nas pessoas que levam o seu paciente, e esse paciente que são os filhos desse público-alvo, com certeza, no mínimo, ia gerar uma curiosidade. E eles poderiam ligar para saber como é que funciona e poder entrar em contato e experimentar essa experiência. Seria uma experiência exclusiva para agradar e poder cuidar do sorriso desse público da terceira idade. Tá bom? Bom, era essa a ideia. Eu queria deixar claro que é uma ideia, né? Essa série de ideias odontológicas são ideias de negócios que eu tenho, que eu acredito que tem, por toda a explicação, tem todo sentido de poder funcionar e que vale um estudo mais aprofundado. Eu queria deixar claro que eu não estou dizendo que essa ideia funcionaria com certeza. Para ter certeza que essa ideia funciona, é só na prática. Você tem que primeiro validar essa ideia, e tem maneiras de validar, como por exemplo o público-alvo, aqui a questão das necessidades, esses serviços que foram descritos, é o que eu imagino, perante a experiência que eu tive, que poderia ser um melhor serviço para eles. Mas só quem pode dizer isso são eles mesmos. Então, para poder, antes vamos dizer que você tenha achado essa uma ótima ideia. Então, antes de realmente botar a mão na massa e construir uma clínica como essa, teria que isso ser validado perguntando ao público-alvo, fazendo algumas pesquisas. Você faz o seu planejamento, assim, pensa ali nesses serviços especiais de transfer, de consulta mais diferenciada, do consultório móvel, do tipo de atendimento mais humanizado, mais especializado, tal, das especialidades que teriam, da odontogeriatria e tal. Monta isso num questionário e pergunta para eles, manda para eles responderem. Ainda mais o público mais velho vai ter o maior prazer em responder, em contribuir para uma... Imagina se eles não vão querer contribuir para a construção e desenvolvimento de um negócio especializado para atender eles. É o que, nossa, eu não consigo imaginar eles não se motivando a responder esse tipo de coisa. E outra coisa, não deem um questionário só para o público da terceira idade responder. Deem também para os filhos, que são normalmente pessoas que podem decidir qual a clínica que os seus pais ou seus avós vão ser atendidos, como também são as pessoas que normalmente as levam nas clínicas. Então eles têm uma influência na decisão muito grande. Muitas vezes porque até eles mesmos decidem. Muitos dos idosos, e isso eu falo de experiência própria, muitos dos públicos da terceira idade vêm até a clínica porque o filho que pesquisou. Aí chega pro filho, muitas vezes até pro neto. Procura uma clínica aí para mim. Você que entende aí desse negócio de internet, procura uma clínica para mim que eu preciso ir lá cuidar dos meus dentes. Aí às vezes é um netinho ali de 14, 15 anos que vai procurar, e aí ele bota clínica para idosos, clínica para terceira idade no Google. Se ele acha a sua especializada, ele vai te indicar, vai te encaminhar lá. Ou o próprio filho, que vai lá estar procurando. Então, muita atenção nisso. O público-alvo é o público da terceira idade, mas quem participa do processo de decisão de qual clínica odontológica esse público da terceira idade vai frequentar, não é só o público da terceira idade. São eles, muitas vezes os filhos, muitas vezes os netos, porque tem mais intimidade com a internet, e principalmente porque o público da terceira idade acaba pedindo muito para os outros fazerem essas coisas para eles. Então, tudo isso tem que ser mapeado, tá? Você pode, se você não, e isso você vai perguntar inclusive no questionário. Você pode fazer esse tipo de pergunta. Quem que procura, como você acha a clínica odontológica ou médica para você ser atendido? Quem te ajuda nessa busca? Aí eles podem ir lá responder, é o meu filho, é o meu neto. E aí você sabe que
muitas campanhas de marketing têm que ser direcionadas para os netos e para os filhos, nem tanto para os mais idosos, para o público da terceira idade. Porque, pensa bem, você pode montar tudo isso, fazer a propaganda ou direcionar o seu marketing para se comunicar com o público da terceira idade, só que eles acabam não vendo ou estão prestando atenção em outra coisa, e quem decide para eles é o filho ou o neto. Tá? Então tudo isso tem que ser mapeado para que todo esse projeto, todo esse planejamento possa fazer sentido e realmente funcionar. Às vezes uma ideia está tão perfeita, toda bem feita, e só nesse erro de comunicação acaba não funcionando. Aí você coloca a culpa na ideia. Na verdade, o problema não foi da ideia. O problema foi para quem estava sendo direcionada a comunicação. Tá ok? Bom, era isso. Mais uma vez, acredito que é uma ideia que vale... Acredito muito nessa ideia, acredito que ela vale a pena ser estudada mais a fundo, e quem se interessar por isso pode se desenvolver aqui. Já dei um mapa de como você pode desenvolver pensar mais sobre essa ideia. Eu vou continuar com essa série de vídeos aqui sobre ideias odontológicas. Toda semana eu vou estar colocando uma nova ideia odontológica. Eu acho que a gente tem que realmente discutir odontologia empresarial. A gente tem que discutir sobre o mercado odontológico, sobre novas soluções, sobre novos formatos de entrega de tratamento odontológico, para poder desenvolver o mercado. E novamente, esse poder tem muito mais chance de sair uma boa ideia da cabeça de um dentista do que da cabeça de um empresário que não é dentista. Porque só o dentista é que atendeu, que conhece as necessidades do paciente, que teve na cadeira, que fala com ele, que sabe como é que funciona uma clínica no chão de fábrica mesmo, na linha de frente. Então ele tem contato com mais informações capazes de poder desenvolver um novo formato de atendimento. A única coisa que impede o dentista de desenvolver esse tipo de ideia é porque ele está mais prestando atenção em como se especializar mais tecnicamente, como ficar melhor tecnicamente, do que no mercado, do que nas necessidades dos seus diversos tipos de paciente. Então, o objetivo dessa série de vídeos é fazer a gente abrir a nossa mente, abrir a nossa cabeça e trocar ideia. Trocar ideia para poder desenvolver o mercado e surgir cada vez mais novas ideias e trazer de novo o poder do mercado odontológico para a mão do dentista, da onde nunca deveria ter saído. Tá? Se você tiver algum outro comentário sobre essa ideia ou alguma sugestão de outros vídeos que você gostaria que fossem desenvolvidos, fossem falados, escreve aqui na descrição desse vídeo que eu leio tudo e procuro trazer vídeos mais condizentes com o que você pode estar querendo ouvir. Tá ok? É isso aí. No mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.